Olá, Davi José falando, e eu espero que vocês estejam muito bem nessa nova aula, que é a continuação das duas primeiras. Eu vou demonstrar aqui para vocês uma maneira que funciona, mas que viola aí as nossas boas práticas. Bom, mas qual é o sentido de fazer uma aula que não se deve fazer? É justamente para que você veja que é funcional, né? E muitas vezes o aluno ele olha para o código dele e ele fala assim, olha, meu código é funcional, funciona, a gente vai carregar aqui esse código. Percebam que eu não tenho, a princípio, nenhuma variável, eu estou declarando aqui direto a porta 9 como saída, direto a porta 7 como saída. Aqui estou dizendo que estou carregando o nível alto na porta 9 e é perfeitamente funcional. Então eu vou carregar o programa. Carregou. E aqui a gente vai observar. Então as lâmpadas estão funcionando, está tudo certinho. Do programa anterior, né, da aula 3.2 para essa, eu mudei aqui, acho que o tempo. Bom, aí você já começa a perceber, né? Quando a gente tem uma variável declarada, eu consigo enxergar onde foi declarada a variável aqui o valor. Aqui eu tenho que procurar aonde foi declarado. Então aqui eu tenho 250, 250. Eu mudei um pouco o tempo, justamente para a gente ter uma certa parâmetro aí da diferença. Mas é completamente funcional, né? Quer dizer, do ponto de vista de lógica, não tem erro nenhum. Aqui eu declarei o serial begin, que é da nossa comunicação serial. Aqui eu vou fazer um for. Abra aqui. Fecha aqui. Que int i igual a 1. Enquanto i for menor ou igual, vou colocar 3 e mais. Então está aqui o programa, fiz um for. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, né? Serial. Ponto. Aqui. Serial.begin. Print ln. E vou mandar imprimir o i. E aqui, serial.ln, e vou imprimir um espaço. Pronto. E vamos ver. 2, 3, 1, 2, 3, liga. Agora eu vou dar uma olhada aqui no meu serial monitor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, está funcionando certinho. Ok. Acontece o seguinte, bom, enquanto a gente consegue enxergar as coisas aqui, fica fácil mudar. Então, em tese, né, o programa, em termos de lógica, funciona certinho. Então, o aluno às vezes tem uma certa dificuldade de enxergar que esta maneira é funcional, mas não é a ideal de ser feita. Tá?
Então a gente tem um monte de números. Se eu quisesse trocar esse tempo, eu teria que trocar aqui. Né? Esse bloco ainda está organizado, continua aqui no LED vermelho, esse daqui no LED amarelo. Mas em qualquer literatura que você for pesquisar a respeito de como se programa o Arduino qualquer, mesmo que não seja, né, o eletrônica embarcada, o software pré-eletrônica embarcada, em qualquer literatura você vai achar que isso daqui não é uma boa prática. Às vezes o aluno tem dificuldade então de enxergar. Então, não é uma boa prática, mas funciona. Né? Agora aqui a gente já tem um exemplo anterior, fica fácil enxergar qualquer erro, né? Às vezes você olhando o código aqui e fala, bom, eu quero trocar aqui, quero colocar na porta 10. Aí, aqui é fácil, né? Troco aqui 10, venho aqui 10, venho aqui 10. Nesse sentido é fácil. Se você tem um programa muito grande, já fica mais complicado. E se você não começa com essa metodologia, quer dizer, se você não tem o hábito, né? O ser humano tem muito essa coisa do hábito. Se você não adquire o hábito no momento que você está aprendendo, mudar esse hábito depois, às vezes é complicado. Né? Então, perceba mais uma coisa interessante. Do que havia sido declarado, eu não mudei nada. Ele continua ligando o LED amarelo aqui, né? Porque este 7, quando a gente havia declarado, ele era o LED pin yellow, que era 7. Então, a lógica, ela não muda nada, continua, né? Declara um tempo de espera, quer dizer, continua tudo funcionando da mesma forma. A questão é que, se você vai levar os seus programas no nível de construir alguma coisa, algum protótipo, que seja, né, que vá sendo escalonada, ou seja, que você vá aumentando isso daí, é importante que você já comece a digitar o seu programa observando as boas práticas, para lá na frente você já está habituado com isso. Então, esse vídeo é curtinho, eu vou parar por aqui. Ele tinha essa intenção. Não coloquei lá para não ficar muito comprido, senão o assunto também é outro, né? Quer dizer, no vídeo anterior a gente apresentou o laço for e funcionou, a gente viu o sketch bem montado, né? E aqui a gente viu um sketch que tem uma prática não tão recomendada, mas que não tem erro de lógica, funciona tão bem quanto o outro, né? Só que pode induzir mais para frente, se a gente fosse escalonar isso daqui, se a gente fosse colocar outros elementos aqui, a gente iria gerar para nós mesmos, né, ou para quem estivesse vendo eventualmente, um trabalho na hora de procurar algum erro ou de modificar alguma coisa. Então, aqui a gente não está falando ainda de objeto, né, de questões de reutilização, mesmo questões de funções, quer dizer, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Eu posso escrever uma função, desenvolver uma biblioteca e reutilizar ela. Eu não estou nem entrando nesse ponto ainda. Mas para que a gente chegue neste ponto de criar uma biblioteca, eu preciso, né, desde já ter o meu programa organizado. Gente, a intenção é essa, é você ver que funciona, né, mas que não é uma boa prática. E também para desmistificar, eu não posso fazer assim que não vai funcionar. Não, vai funcionar. Aqui é a prova. Estou te mostrando que um programa não precisa necessariamente ter as variáveis, nesse caso, né, onde ela está substituindo uma constante, funciona. Não tem, do ponto de vista do funcionamento, não tem problema nenhum. Não, só não é uma boa prática em função do que você vai construir depois. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas aulas.